Seja bem-vindo ao Dicas de RPG. Hoje eu vou dar uma ideia de um encontro muito divertido para você fazer na sua mesa de RPG. Seja bem-vindo ao Dicas de RPG. Hoje eu vou dar uma ideia de um encontro muito divertido para você fazer na sua mesa de RPG. Bora lá! Sejam bem-vindos, meu nome é Scalia. Eu vou falar um encontro que eu executei na Queda de Forkland e que eu acho que foi muito divertido e como você pode adaptar ele para sua mesa de RPG. Lá, no meu caso, você vai ver que vai ter várias diferenças. Eu fiz ele num barco. Então, a ideia principal desse encontro é que esteja acontecendo algum tipo de perseguição ou de que exista algum, por exemplo, um cavaleiro com uma carroça que precise passar por algum lugar. Passar por um portão, passar por um estreito. No nosso caso lá, era um barco que tinha que passar por uma região que tinha uma ponte que deveria levantar para o barco passar. Aqui, no caso, seria, por exemplo, uma carroça representada por essa catapulta. Nós não temos carroça, tem que fazer ainda. E aí os personagens têm que abrir um portão de um castelo para poder passar. Então você pode fazer esse setup de várias formas diferentes, mas a ideia aqui permanece a mesma. É alguma coisa em alta velocidade que precisa passar por um lugar, e aí os personagens precisam abrir aquele portão num tempo exato. Então um dos primeiros elementos que existem aqui é o elemento de countdown, né? O elemento de que o tempo está acabando. Esse tempo ele pode ser aleatório, você pode pedir para eles jogarem 2d6 para saber quantos turnos precisa passar. E aquilo fica mais emocionante ainda se a carroça, o barco, o que quer que precise passar, não possa parar por algum motivo. Ou porque não está com algum problema no maquinário, ou porque está sendo perseguido por vilões, e aí aquela porta precisa ser aberta de qualquer maneira num tempo X, ou os personagens perdem. Ou aí você tem que pensar o que vai acontecer, né? Que tipo de consequência acontece se eles perderem. Bom, feito esse setup, a ideia precisa ser que os personagens precisam chegar no local de abrir o portão primeiro do que, obviamente, o barco ou a carroça que está fugindo. E aí, para isso, você já precisa pensar de antemão. Eles vão ser lançados adiante, você vai ter uma magia voo que vai durar só apenas alguns segundos até eles chegarem lá, ou eles vão ter que pensar em alguma coisa com as habilidades que eles têm. Às vezes tem um mago que tem voar, você pensa como que eles vão chegar primeiro. E no momento que eles chegam, o legal desse encontro é que existem duas alavancas que precisam ser apertadas ao mesmo tempo para o portão abrir. Então aqui, ó, alavanca número 1, alavanca número 2. Então elas precisam ser acionadas ao mesmo tempo para o portão abrir. E aí, no meu caso, eu coloquei elas em lugares opostos, porque fazia sentido, que era uma ponte elevadiça dessa forma. Nesse caso aqui, elas precisam ficar perto do portão. Mas você pode fazer, por exemplo, que no momento que eles estavam se aproximando, guerreiros que trancaram com correntes, né, e cada um com uma chave, correram para as torres, por exemplo, por um lugar mais alto, em que essas chaves precisam ser buscadas antes de acabarem os turnos. Então, o que é legal desse encontro? É que você tem um jogo contra a velocidade e você pode colocar vários objetos ali que precisam ser interagidos, eles precisam chegar, eles precisam abrir o portão a tempo e depois eles precisam pular na carruagem, no barco, no que quer que seja que esteja passando e não ficar para trás. Então, é um encontro que dá várias oportunidades de encontros diferentes, de coisas incomuns acontecerem. Se você rodar esse encontro, eu sugiro que tenha um local mais alto nas pontas. Então aqui no caso eu estou respondendo com torres, isso deixa o negócio muito mais divertido, mas lá talvez no seu seja as pedras que ficam mais altas, que foi como eu rodei na Queda de Forkland, né? Pedras que são mais altas, que eles precisam subir realmente uma escada, um local mais alto para poder chegar lá, e aí você coloca em empecilhos. Aqui no caso eu pensei, de um lado você ter uma escada, mas essa escada ela pode ser empurrada por esse que está aqui em cima, e aí você vai ter um jogo criativo, talvez vão ter que fincar a espada na parede, ou vão ter que saltar da escada quando ela está da escada enquanto ela está em movimento, né? Existem vários objetos no meio do caminho que eles podem interagir, como essas armas, uma caixa, barris que estariam lá em cima, e do lado de cá eu não coloquei nenhuma forma óbvia, como se ele tivesse empurrado a escada, deixado ela para baixo, ou até mesmo jogado para outro lado. Então eles teriam que pensar em alguma forma criativa de subir lá, ou
né, um ajudando o outro, ou então utilizando os barris, algum outro elemento, enquanto você tem lá um arqueiro tentando jogar você para fora. Ele pode jogar alguma coisa nos personagens e assim por diante, impedindo eles de chegar até ele. Você pode rodar ele facilmente no Roll20, se você usa basta você pegar uma parte de muralha de castelo vista por cima, ou você pode pegar também uma ponte levadiça, ou uma pedra que precisa se levantar e precisa ser retirada dali, ou qualquer outro setup que você encaixe no que está acontecendo na sua campanha no momento de perseguição. No momento que os personagens, então, chegam lá em cima, os personagens vão fazer de tudo para poder impedir eles, e fica mais legal se eles se dividirem em locais diferentes, né, e 2 para um lado e 2 para o outro, e utilizarem coisas do ambiente, como barris, as armas, a escada, para poder chegar aonde que eles precisam chegar. Depois disso, assim que o portão for aberto, quando o portão for aberto e a cavalaria, os bons moços passarem, eles precisam ainda pular, então eles vão ter que ainda pular atrás no tempo certo. E aí você já deixa algumas coisas preparadas caso isso não aconteça, caso eles pulem e não cheguem a tempo. Se eles pularem errado, você já tem que deixar preparado o que pode acontecer, como que eles podem se recuperar, dar chance para eles se recuperarem. Uma maneira um pouco menos épica, mas também muito satisfatória de rodar esse encontro é você, ao invés de ter guardas nessa torre impedindo que os heróis passem, os heróis podem estar na torre tentando impedir que os guardas passem. Então os heróis estariam lá tentando impedir que o inimigo deles fujam. E nesse caso, eles vão ter que decidir como trancar melhor o portão em poucos segundos, com poucos turnos, né? E sabendo que eles têm que proteger aquele lugar por pouco tempo. Nesse caso, se eu rodasse desse jeito, eu sempre colocaria pelo menos um mago dos inimigos que no momento que chegasse lá já estivesse com telecinese ou mãos mágicas, dependendo do nível deles. Porque se eles trancarem com correntes essas alavancas e tentarem jogar a chave fora, esse mago poderia pegar no ar e trazer para ele. Então eu acho que seria uma ideia incrível de poder proteger. E aí nesse caso, para ficar mais desafiante, se você realmente for rodar com os heróis defendendo o castelo, você precisa colocar aqueles que estão invadindo com a força muito maior. Porque senão eles simplesmente vão matar, vai ser uma briga qualquer. Ali não, eles têm que sentir que eles precisam proteger por alguns segundos e que tem que ter uma tática envolvida nisso. Como que eles vão proteger da melhor maneira, em poucos segundos, tendo 4, 5, 6 turnos para ficarem vivos, impedir a fuga dos vilões. Para isso, os vilões têm que ter uma força maior do que eles, porque aí eles não vão sentir que simplesmente tem que derrotar, ou vencer, matar os vilões. Essa é outra forma muito legal, uma variação desse encontro, em que, na verdade, eles são os defensores e não os atacantes. Eu tenho certeza que esse encontro pode fazer um momento épico na sua campanha. Se você rodar ele, deixa aqui nos comentários o que deu certo e o que não deu certo. E se você quiser ver como que saiu na minha campanha esse encontro, com essa ideia básica sendo executada, embora fosse uma caverna e um barco tentando passar, eu vou deixar o card aqui para vocês. Grande abraço e até a próxima.